Olá a todos, amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia para vocês. Para você que está assistindo esse vídeo agora e ainda não me conhece, o meu nome é Gleison Góes. Aquela ali, todo mundo já conhece, chama-se Piquitita, né, Piquitita? Meu nome é Gleison Góes. Sejam muito... Deixa eu ficar aqui para ela aparecer também. Não, que eu vou falar coisa séria e Piquitita aparecendo vai tirar o foco dos irmãos, amém? Então, sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Você que vai assistir esse vídeo a partir de agora, estarei entregando algumas revelações do Senhor que Deus me deu durante a madrugada. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, porque você deixando o like, o vídeo vai chegar até outras pessoas. Claro, também, se você quiser deixar os seus comentários, deixe os seus comentários aí em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos desentortar um pouquinho só aqui a câmera, porque tá um pouquinho torto. Tá um pouquinho torta. Pronto, acredito que agora tá perfeito. Vamos lá, só dar uma ajustadinha aqui. É necessário. Vamos falar sobre Jeremias 23, 28, antes de entregar as revelações do Senhor, que fala ali que o profeta que tem um sonho, conte o sonho, que tem a visão, conte a visão, a revelação, enfim. A palavra do Senhor também diz que no fim dos tempos, os jovens teriam visões, as crianças teriam sonhos, revelações. A palavra do Senhor fala sobre pessoas e servos que teriam. Deus mostraria sinais e daria alertas do fim dos tempos, o nome do canal. Que Tita pulou aqui no meu colo. Estarei falando sobre a revelação, sobre uma revelação para o Brasil, também com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Tudo isso Deus me mostrou durante a madrugada. Eu estarei passando para vocês, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, Deus dá revelações a quem bem, Ele quiser, porque aprova o Senhor me mostrar algumas coisas. Como Deus pode mostrar a qualquer servo dele, até mesmo uma pessoa ímpia, se Deus quiser dar um sonho, uma revelação para uma pessoa que não é cristão, para alertar o Brasil, Deus vai dar uma revelação e a pessoa vai contar e aquela revelação, aquele sonho vai se cumprir, porque Deus fala e mostra os mistérios dele a quem ele quiser. Amém? Claro, claramente a Bíblia fala que buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, amém? Porque a profecia, ela exorta, edifica e consola. Mas dentro da igreja, quando eu digo igreja, é o corpo de Cristo. Os irmãos, nós que somos servos do Senhor, entregamos e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós, a partir desse momento, assim como o ladrão da cruz naquele momento quando disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Amém? Ali ele faz parte do corpo de Cristo, ele foi para os céus. Deus levou ele embora. Quando ele está, Deus falou, Jesus Cristo disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando eu digo o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, somos nós que professamos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que entregamos, que fomos batizados e nós somos a igreja de Cristo. Bom, porque a igreja mesmo, templo, vocês sabem, né, irmãos? Está pura ostentação. A igreja templo é ostentação, é só festa, é só desfile de moda, é passarela, se transformou em tudo, menos em casa de oração, em lugar de adoração ao nosso Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que está sentado no trono, né? Lamentavelmente, não sendo hipócrita, nós conseguimos ver ultimamente que a igreja tem sido profanada, a igreja templo tem sido profanada, inclusive com a política, né? Candidatos pedindo voto, desfile de moda, ostentação, pessoas desfilando ali, né? iPhones, roupas caras de marca. Ali, como diz em 1 Timóteo, os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos. O que é? Cuidando deles mesmos, da beleza, para poder se apresentar para os irmãos. Aqueles cabelos ali brilhando, chapados, pranchado, né? Aquelas maquiagens ali que mais parece um desfile da Victoria's Secret. Então, triste e lamentável quando a essência verdadeira das igrejas, há 20, 30 anos atrás, é aquele cheiro simples de barro. Na igreja tinha até aqueles filtros de barro, aquela coisa, né? Uma simplicidade. A simplicidade do Evangelho de Cristo, ela se dá na sua essência, em ações, em atitudes.
Não significa que na igreja não possa ter um telão para poder mostrar as passagens da Bíblia enquanto o pastor vai lendo. Não significa que a igreja não possa ter um ar-condicionado. Isso não tem nada a ver. O que a igreja não pode ter é doutrina de demônios, heresias, lavagem de dinheiro, rachadinha, laranjada, né? Desfile de moda. A igreja não pode ter divisão, como tem através das placas, que tem igreja que não pode um membro de uma igreja visitar um membro de outra igreja. Aquelas doutrinas de homem que só prega de terno e gravata. Eu, por exemplo, se for com essa roupa, veja minha roupa agora, minha veste. Foi a veste que Deus me deu. Tem igreja, por exemplo, vou citar uma delas, a Deus é Amor, que eu não posso pregar nela se eu não tiver de terno e gravata. Tem que estar de terno. Como prega, fala terno e gravata. Tem que colocar o microfone para o terno e gravata, porque é o terno e gravata que vai falar, não é o vaso, não. Então, isso tudo são doutrinas de homens. Doutrinas de homens. Entendeu? Essa questão de... Ai, misericórdia, cada coisa que só Jesus, viu? Mas, enfim. Mas outras questões são doutrinas mesmo do Senhor. A questão das pinturas, das vaidades, tal. Isso que a igreja não pode ter. A igreja tem que ser simples. A igreja tem que ser a imagem de Cristo Jesus. Quem foi Jesus? O povo que se diz cristão tá copiando tudo. A Bíblia fala, sedes meus imitadores. Eles estão imitando todo mundo, menos Jesus. Estão esquecendo de ler a palavra. Estão seguindo mais a criatura do que o Criador. Amaram, a Bíblia fala que amaram mais a criatura do que o Criador. Estão criando bezerros de ouro para si mesmos. Amém? Então é lamentável, é triste. Por isso que Deus vai permitir tantas coisas terríveis sobre a terra, por causa que o único intuito do Senhor é conserto, é despertamento para o povo dele, para a noiva de Cristo, que deve ser unida, o que não acontece. São totalmente desunidos. A palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Em vez de um irmão ajudar o outro, enfim. Eles estão ali, lamentável. É lamentável, é lamentável. Então, vamos ler a palavra do Senhor que eu tirei para entregar as revelações. Antes, eu quero louvar um louvor para vocês, que é muito quando eu era criança, eu ouvia e cantava, que fala assim, para você saber como é a tua vida espiritual, como você deve regar a tua vida espiritual para que não venha haver o esmorecimento, a frieza. A igreja, inclusive, está fria, está morna. Deus fala, ou seja quente ou seja frio. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te-ei da minha boca. A maioria das igrejas estão frias. E quando estão quentes, é um falso avivamento, um fogo estranho. Muita festividade, muita festa, muita ostentação. Ganhar alma que é bom nada. Correr atrás das almas, onde elas estão carentes mesmo e necessitadas, não. Acontece muito evento entre eles próprios. Muitos eventos, muitas festas, muitas comilanças, muitas comemorações. Comemora dia disso, dia daquilo, dia da mulher, dia daquilo. Não que não possa haver dentro da igreja algumas comemorações, algumas confraternizações, para que os irmãos possam estar ali em união, em divertindo, sorrindo, brincando um com o outro, alegrando-se um com o outro. Não estou falando disso. Estou falando de festividades diárias. Tem igreja que quase toda semana, todo mês está tendo festa. Quando aquele dinheiro poderia ser aplicado, distribuindo, por exemplo, agora, em junho, maio para junho, até julho, talvez, julho, não sei até quando vai vir o inverno frio. Tem pessoas neste momento que estão jogadas nas calçadas, com fome, com sede, com frio. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, pessoas estão com hipotermia, sentindo frio ali. O que a Bíblia fala referente a isso? Tive fome, não me deste de comer. Tive frio, não me cobriste, não me vestistes. Tive preso, não me visitastes. Tive doente, também não me visitastes. Porque este é o Evangelho de Cristo. As pessoas têm que... Qual a verdadeira religião? A palavra do Senhor diz, a verdadeira religião, e esta é a verdadeira religião. O quê?
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. É a última coisa que a igreja faz. Em sua maioria, não estou generalizando, nada é unânime. Tudo tem suas exceções. Só na política que é bem complicado ter exceção, porque a gente vê muita roubalheira, muita coisa errada, mas eu acredito que até na política tenha um, pelo menos, que não seja, tenta fazer o certo e vem os demônios corruptos e querem engolir aquele político que tem um coração bom e quer fazer algo de bom. E ali Satanás usa os outros para poder corromper aquele ali. Mas tem, até na política tem exceção, nada é unânime. E Jesus Cristo foi lá, vai na cruz, 50%, um ladrão, um malfeitor na cruz, ao lado de um lado, acusava Jesus, atacava Jesus. Do outro lado, um se rendia aos pés, se prostrava, reconhecia a grandeza de Jesus Cristo e foi salvo. 50%. 50%. De um lado, um condenava, acusava, de outro, um se rendia aos pés de Cristo, reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida e confessando Jesus como Senhor, pedindo a misericórdia de Cristo, obteve a graça concedida por Deus, que foi a salvação eterna da alma dele. Então, irmãos amados e queridos, este é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, o que está havendo é muita festa, muita ostentação dentro das igrejas, muito desfile de moda, estão sendo amantes de si mesmos. E o próximo, deixa para a próxima. Quando será essa próxima? Quando Jesus voltar e colocar diante de você as ações que você fez abomináveis aos olhos dele e também o que você deixou de fazer pelo próximo? Será que o próximo, você quando olhar para o próximo, não vai ter mais chance? Porque já estará diante do juízo, do trono de Deus, do julgamento final? E ali, ou então quando você morre, a Bíblia fala, quando tudo que vier à tua mão a fazer, faz como se fosse para o Senhor. Porque para a sepultura, para onde nós vamos, não há conhecimento, não há sabedoria, não há mais... O que Deus quis dizer, resumindo? Não tem chance de mais nada. Ame hoje, ajude aos pobres hoje, visite os presos hoje, vá nos hospitais cuidar dos doentes, visitar os doentes hoje, seja uma pessoa boa hoje, faça agora, porque amanhã será tarde. Amanhã você pode não estar mais aqui. Amanhã Jesus Cristo já pode ter voltado. Amanhã você pode estar diante do trono de Cristo. E aí, acabaram-se as chances. Então, é muita festa, muita ostentação, muito oba-oba. E evangelho verdadeiro, que é bom, genuíno da graça de Cristo, do ídio por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, resgatando as almas da lama. A Bíblia fala que Jesus veio para os doentes, não para os sãos, e que os doentes estão aonde? Onde a maioria das pessoas não estão querendo ir buscar. E nós devemos ir buscar essas almas que estão aguardando eu e vocês, e irmos até eles ali falar de Jesus, os soldados que estão ali abatidos, os servos do Senhor que estão caídos, nós devemos ir até eles. Plantei uma sementinha no jardim do meu Senhor, nasceu um botãozinho, do botão nasceu uma flor, rega, jardineiro, não deixa a flor murchar. Tem muitas flores que estão murchas, muitas flores do jardim de Cristo estão murchas, estão abatidas, estão abaladas na fé, e eu e você, que somos usados por Deus, devemos ser usados por Deus para levantar essas pessoas, para ir ao encontro dessas pessoas. Deus falou, ide. Deus não falou que venha eles. A única vez que Deus falou que venha, como estáis. A única vez que eles venham, como estás. Até as pessoas vindo como estão para dentro das igrejas, está recebendo um julgamento. Julgamento porque quando a pessoa vem, tem um processo de libertação. E deve ser respeitado esse processo de libertação inicial depois da conversão da pessoa. Agora, após um período que já tem, aí a pessoa deve tomar vergonha na cara e se enquadrar dentro
das normas da doutrina santa do Senhor. Está tendo muito julgamento e pouco acolhimento. A igreja hoje em dia mais julga do que acolhe, mais joga para fora, mais lança fora do que recebe. Mais está expulsando do que está recebendo. Vocês estão entendendo o mistério? Era para ser um ambiente acolhedor. Venha, entra. Quem vai fazer o milagre é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo. O pastor, o líder espiritual deve pregar a verdade e ali o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Mas a pessoa não está recebendo um acolhimento. Não tá sentindo Jesus Cristo ali dentro daquele lugar ali, tá? Se sentindo como um patinho fora d'água ali. Onde eu tô? Os valores estão se perdendo. Não está havendo diferença entre as pessoas ímpias e as pessoas de dentro da maioria das igrejas. Estão corrompidas. As vestes estão sujas, manchadas. Manchadas de várias formas, em vários aspectos. Corrupção, prostituição, adultério, lascívia, mentira, engano. A maioria deles estão pregando para si próprios. Eu já vi várias vezes pessoas na internet que se dizem líderes espirituais, pastores, missionários, não sei o quê, pregando sobre vaidades com um brinco na orelha. Falando sobre santidade, santificação. E você olhando para a pessoa e a pessoa pregando sobre a santificação e você olhando para a pessoa e a pessoa tá pura ostentação. Hipócritas e fariseus. Isso é hipocrisia. Pregar o que você não vive é hipocrisia. Por isso que a Bíblia fala. Você ouvir, mas fazer o que muitos pregam, ensinam, mas não fazer o que eles fazem. Tem uma passagem da Bíblia que fala isso, pra você ficar atento. Alguns pregam até algumas verdades, você ficar atento àquilo ali, mas não vivem. Eles pregam, mas não vivem. E você tem que pregar e você tem que principalmente viver. Não adianta se esconder do homem quando você não se esconde dos olhos do Senhor. Adianta você esconder algo, pecado, erro, e não buscar a santificação, não renunciar, não se enquadrar verdadeiramente da forma, na posição a qual Deus quer, e achar que está se escondendo do homem e de Deus, você não está se escondendo, não. A Bíblia fala que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Vamos à palavra e depois à revelação, as revelações. A palavra que Deus me deu saiu no livro de Isaías, capítulo 26. Eu pedi a palavra depois das revelações da madrugada, amém? Prestem bem atenção. Naquele dia, esta canção será cantada na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte. Salvação, Deus nomeará por muitos e baluartes. Abri vós os portões para que a nação justa, que conserva a verdade, possa entrar nela. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Confiai vós no Senhor eternamente, porquanto o Senhor Jeová é a força eterna. Porque ele derruba aqueles que habitam no alto. A cidade arrogante, ele a põe abaixo. Ele a põe abaixo ao chão. Ele a traz ao pó. O pé a pisará, os pés do pobre e os passos do necessitado. O caminho do justo é retidão. Tu retamente pesas a vereda do justo. Sim, no caminho dos teus juízos, ó Senhor, nós temos esperado por ti. O desejo da nossa alma é para teu nome e para a lembrança de ti. Com minha alma tenho eu desejado durante a noite. Sim, com meu espírito dentro de mim, te buscarei durante a alvorada. Pois quando teus juízos estão na terra, os habitantes do mundo aprenderão justiça. Permita que favor seja demonstrado ao perverso. Contudo,
ele não aprenderá a justiça. Na terra da justiça, ele portar-se-á injustamente e não contemplará a majestade do Senhor. Senhor, quando tua mão estiver levantada, eles provavelmente não verão. Porém, eles certamente verão e serão envergonhados pela inveja deles com relação ao povo. Sim, o fogo dos teus inimigos os devorará. Senhor, tu ordenarás paz para nós, porque também tu tens operado todas as nossas obras a nosso favor. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores, além de ti, têm sido domínio sobre nós, porém tua causa somente faremos menção do teu nome. Eles estão mortos, eles não viverão. Eles estão falecidos, não ressuscitarão. Porquanto tu os visitaste e os destruíste e fizeste toda a sua memória perecer. Tu tens aumentado a nação, ó Senhor, tu tens aumentado a nação. Tu és glorificado, tu as tens expandido seus limites para todos os confins da terra. Senhor, em angústia têm eles te buscado. Eles derramarão copiosamente em oração quando tua disciplina estava sobre eles. Finalizando já, para passar a revelação. Glória a Jesus. Como uma mulher grávida que se aproxima do momento do seu parto, em dor, está em dor, e grita durante suas contrações, assim temos nós estado aos teus olhos, ó Senhor. Nós temos estado grávidos, nós temos estado em dor, nós temos, por assim dizer, dado à luz vento. Nós não temos produzido qualquer livramento na terra. Nem os habitantes do mundo têm diminuído. Teus homens mortos viverão. Juntamente com meu corpo morto, eles se levantarão. Despertai e cantai vós, que habitais no pó, porque teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra irá expelir os mortos. Venha, meu povo, entra tu em direção a tuas câmaras e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te por, assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe. Porquanto eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela e não mais ocultará os seus mortos. Primeira revelação que Deus me deu na madrugada, irmãos amados e queridos, foi um desespero nas ruas, nos lugares, as pessoas correndo atrás, como se tivesse uma pane elétrica, um apagão mesmo. As pessoas corriam desesperados atrás de lamparina, de vela, de coisas que acendam, que davam luz, lanterna, coisas assim, para iluminar a terra, como se a terra toda em escuridão. Deus mostrava para mim um desespero, irmãos, um corre-corre, as pessoas assim correndo de um canto para o outro, buscando as lojas, buscando os lugares para poder comprar produtos elétricos que acendiam, que davam claridade. Era como se a terra toda estivesse em escuridão. Eu vi o desespero das pessoas, o corre, 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 corre. Foi uma cena terrível, uma cena de desespero. Sabe aquela cena de fim dos tempos? Aqueles filmes de terror, aqueles filmes assim, de ação que o povo corre, aquela multidão de pessoas desesperadas? Tava desse jeito. O pessoal correndo, como se tivesse dado uma pane global, assim, um apagão. E ali as pessoas desesperadas, mas o item o qual as pessoas procuravam, Deus me mostrava claramente. Era como se fosse vela, lamparina, coisas para fazer, coisas para acender, para iluminar a terra, para iluminar as casas. E Deus confirmou na palavra. No último versículo vocês podem ver que Deus confirmou na palavra. Se você fechar nas suas casas, podem ver a palavra em Isaías 26, vai lá no último versículo que eu li. E Deus, eu via o desespero, irmãos, terrível, terrível, teve das pessoas procurando a lamparina, coisas para acender, para ele clarear a casa, para clarear, porque as ruas estavam em escuridão, em trevas. Tá? Deus mostrou para mim também a guerra vai cessar, tá? Deus mostrou para mim um cessar-fogo
situação, aí vai haver um cessar-fogo. Deus mostrava para mim, tá? Havendo um acordo e essa guerra aí Deus dando um basta nessa guerra aí de Israel. Vai haver um cessar-fogo. Deus mostrou para mim, vai haver um breve cessar-fogo, vai haver, tá, irmãos? Deus mostrava para mim um acordo, eles fazendo um acordo ali, um acordo, tá? Deus mostrava um acordo entre eles e dando a guerra dando uma parada. Ok? Deus, porque a Bíblia fala que Deus cessa as guerras, ele lança, corta o arco, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Quem vai parar a guerra é o próprio Deus, porque ele faz cessar as guerras. A Bíblia fala, até os confins da terra. Deus vai permitir, vai cessar essa guerra lá em Israel, vai ter um cessar-fogo. Deus mandou avisar isso para vocês, amém? E Deus mostrava também uma cirurgia, o ex-presidente da República, Bolsonaro, passando por uma cirurgia, a barriga dele aberta, e eu via, não sei porquê, irmãos, mas eu via, era uma médica que operava ele, era uma mulher que fazia uma cirurgia nele, não era um homem, era uma médica. E ali eu olhava e eu ficava assim, mas Deus, mas eu tinha um medo, como se assim, vou contar como foi o sonho, amém? Eu falava assim, mas se alguém matar ele, se alguém sabotar o meu medo era de alguém sabotar a cirurgia dele. Ele passando por essa cirurgia, meu medo era de alguém sabotar. Eu falava assim, e se alguém sabotar a cirurgia dele? Só que a médica era de confiança. Essa médica que operava ele era uma médica de confiança. Aí depois, não, a médica que vai operar ele é a médica de confiança deles ali, do grupo deles ali. Aí Deus mostrava ele passando por uma cirurgia, mas eu via ele aberto, mas eu via também uma coisa no rosto dele, como se operasse alguma coisa no rosto dele, na face dele, tá? Alguma coisa também no rosto dele. É uma cirurgia como se fosse na área do nariz, irmão, assim, na via respiratória, como se fosse assim, irmãos. Eu via. Na cabeça, na área da cabeça. Era uma médica mulher e era na área da cabeça. Ele fazia ali, eu via claramente, tá? Ele passando por uma cirurgia, mas ele estava aberto também. Eu via como se ele estivesse aberto, assim, e passando por uma cirurgia. Só que eu via a área da cabeça, assim. Não sei porquê, não sei se vai acontecer alguma coisa com ele. Não sei, irmãos, mas eu vi ele passando por uma cirurgia. Por uma intervenção médica cirúrgica. Tá? Claramente, eu via como se fosse um filme. Eu via claramente ele passando por essa cirurgia, tá? Então é isso aí que Deus mostrou para mim na madrugada. Glória a Jesus. Jesus Cristo é maravilhoso. Amém? E que seja feita a vontade do Senhor. Também tinha uma revelação com o presidente Lula. Ele estava descosta assim para o povo. E o povo gritava o nome do Bolsonaro. E aí ele descosta para o povo. E ele não ouvia, ele não dava atenção. O povo gritando ali o nome do ex-presidente. E ele virava descosta. Ele estava dando descosta para o povo. Não sei o que Deus quis dizer, irmãos. Mas eu tenho que passar para vocês também. O Lula estava num palco, num palanque alto, grande. Ele estava descosta para o povo gritava o nome do ex-presidente, e ele dava as costas, aí eu observava que o presidente Lula não dava ligança, não dava ouvidos ali para o que as pessoas estavam gritando, o nome do ex-presidente. Isso Deus mostrou para mim também, não sei por qual motivo, mas ali eu via isso claramente. O presidente atual, Luiz Inácio, o Lula, ele não dava ouvidos, não ligava para o povo gritando. Ele estava descosta para o povo e o povo gritando, Bolsonaro, Bolsonaro, o povo, sabe? Algumas pessoas assim, como se fosse como se fosse não tem como se fosse um evento, fosse ter um evento, aí tem um palanque no evento, o presidente está ali naquele palanque, e ali o pessoal estava gritando o nome do ex-presidente. E ele deu as costas e não ouviu o povo. Deus abençoe a todos, então, em nome de Jesus Cristo. Orem pela minha vida, em nome de Jesus. Eu sou carente das orações de vocês. Vamos ajudar os pobres, os que estão passando frio, e evangelizar, ganhar almas para Jesus. Amém, irmãos? Que Jesus está voltando. Nós estamos realmente no final dos tempos. E nós agora devemos fazer a obra do Senhor mais ainda, com mais vontade, com mais força, com mais vigor do que nunca, quando se aproxima o fim. Aí que nós devemos mesmo buscar o Senhor
em espírito e em verdade, porque a Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que muitos, a palavra do Senhor diz, que o louvam, o adoram só de lábios, mas o coração está distante do Senhor. Que você seja um adorador, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueçam de ajudar, contribuir, ofertar com o canal, ajudar tanto a mim, o canal, quanto a obra do Senhor Jesus Cristo, o trabalho de evangelismo que eu faço, para as viagens, etc., o trabalho material, os materiais, os panfletos da obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Grande beijo a todos em nome de Jesus Cristo e até mais, até o próximo vídeo. Tchau!